para todo mundo aí. O Cruzeiro venceu. Sim, um milagre aconteceu novamente. O Cruzeiro venceu. Parece até mentira. Fazia tempo que a gente não podia sorrir com o jogo do Cruzeiro. E obviamente não podia ser simplesmente um jogo tranquilo. Tinha que ser um jogo desesperador no final. Mas assim, vencemos e é oficial. O Cruzeiro, para finalizar bem o ano de 2024 e começar bem o ano de 2025, precisa apenas de mais uma vitória. Hoje a gente cravou que não vai cair, basicamente, matematicamente. O Cruzeiro não cai, é oficial. Comemore, torcedor, o Cruzeiro não cai esse ano. E é apenas uma vitória pra gente ter um fim de ano, na máxima, É uma vitória, o Cruzeiro, pode perder todos os próximos jogos. Vence o Racing, e assim, e é isso. É o que a gente precisa. A gente vai ter paz para começar o 2025 tranquilo, com novas contratações, o elenco recheado, e assim, é isso que a gente quer e é isso que a gente precisa. Falar aí um pouco sobre o jogo. Foi um jogo que o Cruzeiro jogou bem em algum momento. E no final ali a gente tem que falar também sobre aquele final de jogo, que assim, não precisava daquilo não, hein? O Cruzeiro poderia ter feito algo muito melhor, justamente para evitar esse jogo se tornar esse desespero que foi esse final. O Cruzeiro teve o suficiente para matar o jogo muito antes disso tudo. Só que aí a gente vai falar também de erros do Diniz, a gente vai falar de um time que competiu, um time do Cruzeiro que competiu e mais uma vez aquilo que a gente vem reiterando há muito tempo, né? O Cruzeiro, quando é um time competitivo, ele tem capacidade de vencer todo mundo, porque tem um elenco forte, um elenco que tem boas peças, não é um elenco forte, mas é um elenco que tem boas peças, tem jogadores talentosos que podem sim fazer a diferença. E o Cruzeiro competiu hoje contra um adversário assim, que é um time muito organizado. O time do Criciúma ainda briga firme contra o rebaixamento, mas definitivamente é um time dos times que estão brigando, é um dos mais organizados. Só que a gente tem que falar assim, a verdade é que um time que é, tecnicamente muito abaixo. Tem jogadores como o caso do Alano, assim, que foi o autor do gol, mas assim, caralho, não dá. Não dá pra gente normalizar, tomar um sufoco pra um time que tem esqueci, o Marcelo Hermes na lateral, o Alano, Marquinhos Gabriel. Cara, é um time muito abaixo, assim, de todos os times da Série A. É um time que tá muito abaixo, mas é um time organizado e que consegue ser competente minimamente. E tem ali no Bolassi o desequilíbrio técnico que, assim, o cara, ele é o terror, não tem o que fazer. O cara é o terror, cara. O cara entrou no jogo e ele mudou a partida, ele mudou a forma do time jogar. O time foi um time muito mais ofensivo com a entrada do Bolassi. E sai dos pés dele a jogada que culminou com o gol do Criciúma. E o salseiro que ele fez na defesa do Cruzeiro é um bagulho bizarro. Cara, ele infernizou a vida do William. O William foi muito mal em vários lances quando enfrentou ele. O William parecia que estava desligado. E o Bolassi entrou nos 220. E assim, matando. E se tivesse mais alguns minutos, corria muito risco do Cruzeiro tomar um gol. Mais um gol e tomar esse empate. Mas fato é que o Cássio fez uma ótima partida. Tem que ser destacado o Cássio. Mas assim, Bolassi, terror. Se pintar no Cruzeiro ano que vem, eu não ficaria triste não, hein? É um jogador com idade avançada e tudo mais, mas assim, eu não ficaria triste. Falar bem a verdade, assim, o Cruzeiro não fez o melhor jogo do mundo, mas assim, foi um time muito competitivo. E isso é muito importante para a sequência da temporada, para essa próxima partida que a gente precisa ganhar contra o Racing. Porque eu tenho fé que o Cruzeiro competitivo é capaz sim de ganhar do Racing. Porque o Cruzeiro, é o que eu falei, tem talento, tem jogadores que tecnicamente são acima da média. E que podem fazer diferença em uma final como essa quando o time é competitivo. Só que se for um jogo onde o Cruzeiro não é competitivo, não esquece, não tem conversa. Mas é animador essa vitória. É uma vitória assim que deixa com gosto de... Cara, estamos melhorando, estamos acertando as coisas. A gente viu, por exemplo, o Matheus Pereira num jogo muito melhor do que a gente via
um tempo atrás. Assim, obviamente não foi aquele jogo que a gente espera do Matheus Pereira, porque ele é um craque. Mas foi um jogo muito melhor do que os últimos que ele teve, não só pela assistência, mas ele, enfim, criou oportunidades, ele participou dos 2 gols do Cruzeiro. O William errou algumas coisas, mas ele fez um jogo decente. Até o Marlon fez um jogo aquele, falha aí no gol, azarado também de escorregar no momento ali que não precisava. Mas pra mim continua aquela mesma lógica do jogo passado, que é o Marlon não pode ser titular desse time. Pra mim o Kaique ele já merece há muito tempo ser titular. E o Fernando Diniz eu acho que ele tá moscando nessa decisão. Mas assim, a gente tá feliz porque o Cruzeiro venceu, isso é muito importante. Agora a gente vai ter esse tempo pra tranquilizar nessa data FIFA. A gente vai ter ali depois um jogo contra o Corinthians que pouco importa. É um jogo onde o Cruzeiro provavelmente vai vir com o maior número de reservas, até porque o William, se não me engano, tomou o 3º amarelo e o Matheus Pereira também, então já não vou jogar, já não iam jogar e não vou mesmo. E assim, é uma vitória, gente. É uma vitória pro ano finalizar de maneira decente. Um ano sofrido, porque não tem como não ser um ano sofrido, mas que assim, que tem como terminar muito bom pro Cruzeiro com essa conquista de uma Sul-Americana. Seria ideal para o Cruzeiro nesse momento de reconstrução, demonstrar que o Cruzeiro voltou oficialmente, que promete muito para os próximos anos. E assim, tem que acreditar demais, tem que acreditar. Não vai ser fácil porque não tem como ser, mas assim, vamos jogar, vamos para cima, que a gente tem tudo para conseguir esse título, para coroar essa temporada conturbada, mas que pode terminar bem. Que é nisso que a gente tem que confiar, né? Não tem muito o que falar sobre o jogo. Foi um jogo onde o Cruzeiro foi bem. E o Criciúma, por mais limitado que seja, também conseguiu impor ali seu ritmo em algum momento. O Criciúma tem um time melhor do que as peças indicam, né? É um time que realmente é bem organizado. O Tencate é um bom técnico, inclusive. Não que o Diniz vá embora agora, né? Pra mim o Diniz tem que ficar pra sempre, porque é sinal que o Cruzeiro tá bem. Mas o Tencate é um bom nome. Para quem quer buscar um próximo técnico para uma próxima temporada, é um cara muito interessante. E assim, boa vitória do Cruzeiro. Boa vitória, a vitória que tinha que acontecer e que aconteceu. Talvez não nos melhores moldes, mas assim, aconteceu. Para mim, de fato, o Diniz falhou na não substituição de não substituir o time. Precisava mudar o time em vários momentos. Ele indicava que precisava dessa mudança, ele não mudou. E esperou demais, demorou muito para mudar. Quando mudou meio mal. A entrada do Ramiro é meio estranha, porque ele precisava de uma marcação melhor e ele coloca o Ramiro, que não é um marcador. O Lucas Silva fez uma partida decente, cara. É bizarro, né? Agora a galera já tá falando aí sobre... não, porque o Lucas Silva ele tem que ser titular do Cruzeiro, porque quando ele tá em campo o Cruzeiro vence e tal, o que, não existe, né, obviamente. É um jogador que faz uma temporada muito abaixo, mas que hoje foi útil, hoje fez uma partida decente. Ramiro e quem entrou assim, eu prefiro nem falar muito, dar muita ideia, porque de fato não fizeram grande diferença no jogo. E assim, estamos caminhando, cara. Estamos caminhando, sofremos mais do que precisávamos, mas viemos jogando muito pior do que jogamos essa partida também. Então, é olhar o copo meio cheio, cara. O Cruzeiro tá melhorando. É isso, tá melhorando. Tudo bem que a gente tem só mais uma partida que a gente precisa ali tá pronto, né, pra ir pra decisão. E vai ser uma partida onde o Cruzeiro não vai ter seu time titular, mas dificilmente, não vai ter muito como mostrar que melhorou ainda, mas assim, confiar que dia 23 o Cruzeiro vai estar tinindo, o dinizismo vai estar a todo vapor, mas bem, e um pouquinho menos arriscado se for possível, hein, Diniz? Um pouquinho menos arriscado seria melhor, assim, pra ficar tranquilo todo mundo, ficar um pouco a saúde em dia também, que ninguém merece ter esse desespero a todo momento, mas assim, não quero saber de críticas hoje, o Cruzeiro venceu e assim, é isso. Vamos pra cima, mais uma vitória. E é isso que importa. Vamos que vamos, Cruzeiro, para essa conquista da Sul-Americana que vai ser fundamental para a continuidade dessa reconstrução que o Cruzeiro vem construindo aí muito bem. E vamos que vamos, Cruzeiro, por favor. O milagre veio hoje, que venha o milagre dia 23, é só isso que eu peço. Por favor, Cruzeiro, por favor. Não.